Olá, estamos de volta com o Luz Acesa Podcast e hoje o assunto é delicado. A gente vai falar sobre separação, que envolve um aglomerado de sentimentos, e quando se fala em sentimentos, a gente sabe que a coisa não é tão simples, porque sentimento muitas vezes foge da razão. E separação se torna ainda mais delicada quando tem filhos no contexto. Sim. E é esse o ponto que vamos trazer aqui, Maria. Hoje a gente vai falar... Oi, antes de tudo, já ia começar sem nem cumprimentar vocês. Estamos de volta e é muito bom estar aqui. Vamos lá. A separação, na verdade, precisa ser vista por esses dois ângulos, né? Quando envolve filho. Hoje a gente vai focar na separação com crianças, não é isso? Quando temos crianças. É bem difícil. Você falou uma coisa interessante. Você falou que onde tem emoção, a razão, né, quase não aparece. É bem comum que quando a emoção está forte, não exista razão nenhuma. E é um cenário de fortes emoções. Tende a ser, não é? Sim, claro. Começa que a separação é uma espécie de perda, né? Tem um luto que acontece aí. Normalmente o casal se junta com vários sonhos, várias expectativas, com vários objetivos. E na hora que decide que vai separar, é como se estivesse acontecendo a morte de todas essas coisas. Então, obviamente, como um luto normal, vai ter momentos de muita dor, vai ter momentos de muita revolta, né? Vai ter momentos de barganha. É como um luto mesmo, né? Como existem as fases do luto para uma perda no sentido de morte de alguém, existe para qualquer outra perda. E é por isso que envolve muitas emoções aí, a sensação de não querer mais ficar, mas aí a falta de certeza. E muitas vezes envolve também essa coisa de que já estava acabando para uma pessoa, mas para outra ela não estava pegando sinais, né? Então aí vem muita surpresa, assim, muitas vezes para o outro, né? Porque não é comunicado, assim, não existe essa conversa. Então, muitas vezes essa revolta vem justamente de não ter captado os sinais. Sim. Ter percebido. Ou mesmo que tenha não aceitação, não é? Porque a grande dificuldade da separação é os envolvidos estarem querendo a mesma coisa. Muitas vezes acontece que não querem a mesma coisa. Um quer se separar, outro quer permanecer. É verdade. E tem dificuldade. E a conversa aqui, hoje, não passa pelo âmbito do certo ou errado. É sobre... A ideia é discutir os contextos em que isso acontece e as formas em que podem acontecer, os ajustes que podem ser feitos, a clareza que a gente pode ter sobre a situação, no sentido especialmente do cuidado com os filhos nesse processo. Sim. E eu tenho alguns contextos em mente em que isso acontece, vocês, se tiverem outros, a gente soma aqui, que é o seguinte: há casais que optam pela não separação, mesmo diante de um relacionamento que já não funciona, para preservar os filhos. Casais, ou então quem está ali mais incomodado com a situação, porque às vezes não é a decisão do casal, às vezes é a decisão de quem está incomodado, sofrendo com a situação, mas resolve recuar da ideia, porque entende que isso pode prejudicar demais os filhos. Há quem opta por se separar e muitas vezes não sabe lidar direito com a situação, enfim, porque é um complexo. Sim. E, não sei, tem quem se separe e volte também. E muitas vezes os filhos estão aí nesse trânsito. Isso. Ou quem se separa e a coisa é feita totalmente de forma destrambelhada, às vezes de forma ajustada. São muitos contextos de separação, até porque cada formação de casal, cada formação de família é uma, não é? Eu acredito que, independente desse contexto, o mais importante de tudo isso que você falou, Ori, é que a criança percebe. De repente eles ficam por conta das crianças, o ambiente ali vai estar terrível e a criança percebe, né? Exato. Se eles decidem se separar e isso é meio o processo é meio turbulento, a criança percebe também. Então, mesmo que isso não seja comunicado por qualquer que seja o motivo, para não que eles sofram, né?
A criança percebe, ela sabe que está acontecendo alguma coisa ali. Talvez falte clareza para ela, de fato, assim, dos motivos, mas ela tá percebendo que tem alguma coisa errada ali, que alguma coisa não está no lugar, na verdade, né? A gente subestima muitas vezes a capacidade da criança, não é? Quando ali são filhos já adolescentes ou às vezes adultos, que acontece também a separação nessas fases. Há muitas vezes uma ideia de partilha mais franca, mas quando se trata de crianças, a gente às vezes acha que elas não estão captando, ou então a gente não tem o cuidado de parar para conscientizá-las para uma conversa mais realista. Sim. E muitas vezes a tentativa de proteger também vira um tiro no pé, como se diz, né? Na verdade as crianças percebem, muito boa sua colocação, Lucas, elas percebem tudo o tempo todo. As crianças estão, desde a hora que elas nascem, elas estão com sentidos muito aguçados para apreender o mundo. Esse mundo está aqui para que elas apreendam, para que elas peguem, para que elas descubram. Então elas têm uma capacidade muito mais aflorada até do que a dos adultos de perceber tudo. Elas aprendem as coisas numa velocidade muito mais rápida, têm uma plasticidade neural muito maior do que a dos adultos e elas estão atentas. Esse que é o ponto. Então o ideal é que nesse tipo de situação tome-se como ponto de partida exatamente essa consciência. As crianças envolvidas estão percebendo. Como a gente vai lidar com isso aqui? E eu acredito que é de bom tom que os pais priorizem o bem-estar das crianças, porque os adultos sabem se virar muito mais do que elas, né? Muito mais do que as crianças. Às vezes, as pessoas envolvidas na separação, os adultos envolvidos na separação, não priorizam, eles lidam com seus próprios sentimentos e colocam seus próprios sentimentos como a prioridade, né? E agem até de forma um tanto egoísta nesse sentido. E negligenciam o que aqueles que ainda não têm nenhum aporte emocional formado, maduro, vão ter que lidar. E a criança precisa de todo suporte, muito mais do que os adultos. Querido adulto, você está sofrendo com o processo de separação? Eu entendo e sinto muito. As crianças estão sofrendo muito mais, porque elas não têm sequer recursos para elaborar, entender. Então elas precisam do seu suporte. A criança precisa das explicações. Como você diz, já que elas percebem, seja em qualquer das situações, ou que os pais vão permanecer juntos por causa delas, ou que elas estão, que eles vão separar e elas vão ter que viver guarda compartilhada, elas precisam de explicações claras. Só que essa explicação clara precisa respeitar a fase do desenvolvimento de cada criança. Quantos anos tem essa criança, né? Como é que eu converso com uma criança de 3, de 5, de 10? A gente conversa de formas diferentes. Então, fale como tudo, você vai falar na linguagem que essa criança entenda. E atenha-se apenas ao que é necessário que ela saiba. Não precisa, por exemplo, eu vou abrir um parênteses, aqui acontece muitas vezes que a criança fica no meio e os pais começam a contar para ela as mazelas um do outro. Eu tô saindo porque seu pai é um irresponsável. Eu tô saindo porque sua mãe não me respeita. Porque não é disso que estamos falando quando o assunto é dar explicações. Um ponto que eu acho bem importante, assim, que às vezes as pessoas envolvidas não captam nesse processo, é que o que está acabando é a relação de casal. Exato. Mas o vínculo da criança com ambos os envolvidos, ele é para o resto da vida. Sim. E quando está envolvido no processo, às vezes parece que perde isso de vista, Sim. não é? Quer fazer muitas vezes da criança um aliado de si e um inimigo, tanto quanto você do outro. E olha o quanto todo mundo tem a perder nesse tipo de situação. Uhum. Sim, essa é uma chave. Vocês trouxeram duas chaves muito importantes, né? Lucas trouxe de que a criança está vendo, esse é um ponto de partida, é uma premissa básica. E a outra premissa é justamente essa. A relação de casal é diferente da relação de mãe e filho e da relação de pai e filho. Os adultos envolvidos na separação precisam ter isso em mente. Vocês não podem confundir a relação entre filho e mãe e a relação do casal. A criança não precisa tomar parte da relação do casal, mas ela precisa estar muito segura da relação que ela tem com a mãe dela e da relação que ela tem com o pai dela, independentemente se os dois moram na mesma casa ou se vão morar em casas separadas, né? Então, é disso que a gente fala quando está falando de a criança precisa de esclarecimentos, de informações, só o que é necessário para cada faixa etária, só o que é necessário
para que ela não precise tomar partido nenhum. Mas é isso, existe uma tendência muito forte. E aí eu vou colocar que tem a ver muito com a imaturidade dos adultos envolvidos. Imaturidade emocional mesmo, sabe? Falta de inteligência emocional. A gente desenvolve muitas competências intelectuais, mas as emocionais vão ficando aquém. Não se tem um trabalho como, por exemplo, para desenvolver as competências intelectuais, a gente vai para a escola, vai para a faculdade, tem vários cursos, tem vários recursos para isso. Para desenvolver as competências emocionais, a gente não tem muito recurso à disposição, não sabe nem onde buscar muitas vezes. Nossos pais nem souberam para nos ensinar. Então, é natural. Então, quando eu digo, estou explicando isso para que quem está ouvindo não se sinta ofendido quando eu digo que é imaturidade emocional, né? Que é falta de inteligência emocional. Todos nós, na verdade, carecemos de mais aprendizado dessa inteligência emocional. Então, é uma falta de maturidade emocional dos pais quando eles tomam a criança por aliada, quando eles envolvem a criança no conflito, quando eles querem usar a criança como menino de recado. Diga seu pai isso e isso, diga sua mãe isso e isso. Tá? A criança não tem estrutura emocional para filtrar nada daquilo, e ela está naquele momento se constituindo enquanto identidade, enquanto pessoa e identidade. Ela está criando a identidade dela, ela está traçando ali formas e significados do mundo. O que é o mundo? Ela está definindo para ela. O que é um casamento? Ela está definindo. Como são as relações das pessoas? Ela está definindo. Como é uma relação entre homem e mulher? Aquilo está trazendo para ela conceitos. Como é a relação entre pais e filhos? Aquilo também está formando conceitos para ela. Ela está, a partir da relação dela com os pais ali, construindo uma identidade, uma autoestima, inclusive, uma autoimagem. Como meus pais me tratam? O modo como eles me tratam, dizem mais ou menos, fazem com que eu descubra quem eu sou. Quanta importância eu tenho para eles? Eu sou para eles o quê? Uma peça no tabuleiro que eles ficam manipulando e movendo de um lado para o outro? Como eu faço para agradar meu pai ou minha mãe? Eu agrado o meu pai se eu falar mal da minha mãe? Sabe, criança vai aprendendo a jogar. E naquele momento ela está se constituindo. De forma racionalizada, não é? Não. De forma mais instintivo. Porque a criança está no processo de constituição da identidade, da personalidade ali. E os ingredientes para essa constituição são colocados muitas vezes pelos adultos com quem ela convive. Então, se o adulto vai lá e coloca um ingrediente de desrespeito, por exemplo, ela está incorporando aquilo ali, ela está se percebendo desrespeitada na relação, ou percebendo desrespeito na relação entre os pares ali, pai e mãe, sabe? Ela está constituindo-se ali. E nessa ideia de que a criança está se formando, percebendo, pegando as referências, Marina, Sim. No caso das pessoas que estão diante de um relacionamento que já não funciona, as questões podem ser as mais variadas possível, porque cada relacionamento é um, mas optam, no caso dessas pessoas que estão insatisfeitas, por permanecerem para preservar as crianças. Isso é algo que a gente era muito mais comum no passado, especialmente por parte de mulheres, né? Por outras questões também de contexto, como a separação ser algo menos aceitável, o processo mais difícil e tudo, um acolhimento ainda menor para a mulher, mas mesmo no contexto da gente, o contexto atual, ainda há muitos casos desses recursos. É algo que pode funcionar diante ali da criança. O dano pode ser menor, muitas vezes, para quem fica nesse impasse e diz, olha, eu vou segurar a minha onda, não é o que eu quero, né? Mas vou preservar os meus filhos nisso aqui e vou permanecer nesse cenário. Depende de como se faz o que se faz nesse caso. Depende de Nada como se faz. No contexto desse, né? Não, pois é. Então, existem situações em que os pais decidem não se separar porque as crianças ainda são muito pequenas, mas vivem em pé de guerra dentro de casa. Que bem está sendo feito a essa criança? Eu já vi situação de adolescente chegar e dizer assim, eu não aguento mais meus pais juntos, eu não sei por que eles não se separam. Porque, na verdade, os pais continuam juntos, mas eles vivem numa atmosfera hostil. Olha só, que ambiente maravilhoso onde essa criança está crescendo e sendo educada. Um ambiente hostil, onde os pais se tratam com frieza, onde os pais se tratam com
pouquíssimo afeto positivo, onde em alguns momentos eles estão soltando farpa, onde a criança... E aí, deixa eu abrir outro É parênteses. legal você falar da frieza, porque muitas vezes não precisa de barulho para ser Não, percebido, é verdade. né? Pela criança. É. A criança capta muita coisa da emoção mesmo do que não está sendo Ela, dito. digamos que ela Exato. nunca viu nenhuma briga. Não, mas a gente nunca brigou na frente deles. É verdade, vocês nunca brigaram, mas vocês também não se tratam com afeto, com respeito. Vocês não se olham de forma cortês. Vocês se olham de forma fria, hostil. Não há diálogo, né? Nada. Não existe conversa, exatamente. Não fazem as refeições juntos, muitas vezes. Ou se fazem, tá cada um no seu próprio mundo. Né? Não existe um compartilhar da vida conjugal ali. E nesse tipo de situação, como é que a criança vai se formar? Né? Como é que ela vai se enxergar ali? E aí, abrindo um parênteses, é muito comum, e isso independentemente do casal estar se separando ou não, é muito comum, pela pouca maturidade da criança, que quando os pais estão brigando, ela logo se pergunta se ela é a culpada. Muito comum, às vezes já teve situação já teve não, isso é comum de acontecer. Às vezes os pais estão discutindo e a criança começa a chorar. E às vezes ela acha que ela fez alguma coisa errada. E aí os pais se dão conta, quando a criança começa a chorar, se dão conta de, meu Deus, ela tá aqui, calma. Depois a gente conversa sobre isso. E vão acolher a criança, mas a criança tá ali. O que está acontecendo? Que ambiente inseguro é esse aqui? Porque os pais, na verdade, são o mundo das crianças. Os pais são aquelas figuras que vão ensinar essa criança a se desenvolver de forma segura no mundo. E quando existe esse tipo de ambiente, essa criança tem uma tendência a se tornar um ser humano inseguro. Não tem uma referência, um referencial de um relacionamento seguro ali. E elas podem, aí, vamos lá, digamos que os pais decidem ficar juntos, só que separados dentro de casa, por causa da criança ou das crianças. E ela começa a pensar, ela pode, né? Existe o risco, existe a possibilidade dessa criança, vendo aquele relacionamento hostil, começar a questionar se é ela a culpada. E mais ainda, eu já atendi uma pessoa que tinha uma queixa, ficou uma marca emocional nela, de dizer assim, meus pais viveram muito infelizes por minha culpa, durante muito tempo. Porque eles não queriam ficar juntos, mas eles ficaram por minha causa. E para me preservar, eles jogaram fora anos da vida deles. Pesado, né? É muito pesado. Essa foi a forma que a criança interpretou. Os pais poderiam ter entendido aquilo como um sacrifício mesmo em prol da criança, por amor. E talvez eles nem sintam que perderam nada. Eles só sintam que fizeram o melhor para o filho. E os pais se sacrificam pelos filhos mesmo. Mas o modo como a criança interpretou, e daí a gente não sabe por que nuances que essa criança tenha visto em casa, ela interpretou dessa forma, mas foi assim. E tem ainda a questão também do modelo de relacionamento que vai estar ali para essa criança, para esse adolescente. Né? A Sim. ideia de tipo... E eu vejo que o que acontece muito assim, em uma situação que acaba se tornando marcante ou talvez traumática para a gente, no caso da relação com os pais, ou a repetição ou a tentativa desesperada de fazer completamente o oposto. Exato. E aí eu vejo assim que nem um caminho nem outro acaba sendo muito saudável, porque assim perde-se a naturalidade do viver e fica ali vidrado em um objetivo, e a vida não é tão assim, não é tão exata, de tipo, olha, eu vou agir completamente diferente, mas eu estou aqui minado pelas referências que são opostas aonde eu estou querendo chegar. Tudo que eu Ou faço é uma então- reação à minha Ou história. então eu não estou nem processando e estou só repetindo. Porque tá lá na música, né? Exatamente como os nossos pais. No final das Isso. contas, a gente, à medida que o tempo vai passando, vai se conscientizando, vai vendo do quanto que a gente tem dos nossos pais. Sim. Em pensamentos, em atitudes, em repetições. E muito da falta de referência mesmo, né? Assim, acho que quando você não tem esse ambiente de afeto, assim, que você não consegue perceber isso dentro de casa, você busca isso em outros lugares, assim, essa referência do que é o amor, ou do que é um relacionamento, e aí muito se vai, talvez, assim, aí pelo que eu li em livros, ou pelo que eu vi em filmes, ou pelo que eu vejo na casa do meu amigo, só que essa não é a sua realidade.
Então você fica muito à mercê, assim, de outras coisas que de repente não tem nada a ver ali com o que você realmente busca, o que você realmente quer viver. E aí você vai atrás de uma coisa que muitas vezes é até impossível, porque não se configura ali, né? Tem esse ponto aí que a gente colocou do decidir permanecer, porém o puramente permanecer não basta, se não se arrumar o contexto de forma que as coisas funcionem. Eu quero colocar um pouco mais sobre isso, né? Sim. Porque eu coloquei muito do cenário negativo. Sim. De permanecer num ambiente hostil não faz sentido. Mas e aí? Como é que faz então? Quero permanecer. Nessa ideia do decidir que Decidir o melhor que é permanecer. Porque, por exemplo, já vi situação em que se for se separar, o pai vai ficar muito tempo sem ver a criança. E o pai é muito apaixonado e não suporta a ideia de passar uma semana ou duas sem ver o filho. Eu já vi, já chegou para mim situação assim, sabe? Em que o pai precisou permanecer, ele decidiu, eu vou permanecer porque eu não aguento ir dormir e não colocar minha criança para dormir junto. Eu preciso disso, isso é importante para mim. Então, ok. Então, decidiu ficar, o casal tentou, escolheu permanecer. Só que aí, nesse caso, independentemente, primeiro, é necessário olhar o outro, ainda que não seja marido e mulher mais, que estejam separados de corpos, é necessário olhar o outro com respeito, como um ser humano. E buscar, da melhor forma possível, ter uma convivência cordial. Porque a criança pode até não ver uma relação de beijos e abraços e da conjugalidade mesmo, mas se ela vir pelo menos uma relação cordial, uma relação gentil, já teremos um ganho. E, ok, os adultos ali na casa se tratam de modo gentil e respeitoso e foquem na criança, em cuidados com essa criança, em dar a essa criança toda a segurança emocional que ela precisa, em passar tempo de qualidade realmente com essa criança, já que se decidiu ficar pela criança, se for o caso, não tiver mais clima para os dois fazerem coisas juntos com a criança, tá tudo bem. Cada um pega a criança e faz no seu momento, mas dedique-se mesmo. Enquanto essa criança estiver com você, faça com que ela se sinta a criança mais amada do mundo, pelo pai ou pela mãe. Faça com que ela sinta total segurança, né, ali, e uma segurança na qual ela pode se construir. E faça com que a criança, se for necessário, inclusive, é uma analogia que a gente usa, uma ilustração que na cabeça das crianças normalmente funciona, que é assim, ó, explica para a criança que, ainda que o papai e a mamãe não estejam juntos como casal, a criança é uma misturinha dos dois. E é como misturar café com leite. A partir do momento que você mistura, nunca mais vai separar. E a criança tem nela o papai e a mamãe. E essa misturinha nunca vai se desfazer. Nunca, 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 jamais. E ela precisa entender que dentro do coração dela e dentro das células dela, mas nem a criança, dependendo da idade, não entende, né, falar de célula. Dentro do corpinho dela, nela está a presença dos pais e que ela tem total segurança para se construir ali. Ó, mesmo que papai esteja morando numa casa e mamãe na outra, na hora que você precisar, nós dois vamos chegar correndo para te responder ou te ajudar. Isso aí, como é que a gente abrange isso para a multiplicidade de formações de famílias? Tipo, também os relacionamentos duas mães, dois pais, pais adotivos. Dá para puxar esse entendimento também, mesmo quando não há ali uma questão dessa formação biológica, que se a gente pensar nessa formação, não é o filho como uma mistura dos dois, mas o filho como parte, como uma escolha dos dois, não é? Sim. Como um vínculo permanente para os dois envolvidos. Muito bom. Quando você fala, por exemplo, de filho adotivo, né, que não tem essa parte genética aí, mas existe, como você falou, acho que é uma boa forma de colocar. Existe uma escolha, existe uma decisão, existe um pacto, existe uma aliança. Um pacto para a vida. Para a vida. E a criança, veja, uma criança para se sentir segura, uma das coisas que ela precisa é de previsibilidade. Ela precisa de certeza que aquilo ali se repete, se repete, se repete e é seguro, como o sol que nasce toda manhã. Então ela tem segurança para se construir ali. Então, seja lá qual for o formato da família, se a criança é adotiva, é um filho adotivo ou não, ela precisa que seja passado para ela essa certeza
de que é um pacto, de que é uma aliança, de que não vai se romper, que é inegociável. Sabe? Nosso amor por você é inegociável. A segurança que a gente te dá, a certeza de que a gente está na sua vida e você pode contar conosco de forma inegociável. Não, Sabe? independente da formação. Independentemente. Agora, Marina, a gente chega no ponto de que a separação é uma decisão, seja do casal, seja de um dos lados, porque é como se diz, né? Para estar junto é necessário que os dois queiram. Para estar separado, basta que um queira. Quando um quer, dois não brigam, né? É assim que funciona. Pois é. E aí, por motivos diversos possíveis, chegou-se à conclusão da separação. Quais são os erros mais comuns nesse processo de separação no que diz respeito aos filhos envolvidos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, especialmente as crianças que acabam, querendo ou não, sendo mais vulneráveis, né? Pela própria vivência mais curta ali, digamos. Eu vou colocar um erro que acontece muito não só com crianças, mas ele se torna até mais intenso quando vai chegando na adolescência dos filhos, e ele é tão danoso quanto, em qualquer idade que seja, que é quando os pais vão, em momentos, eles vão intercalando, né? Eles vão se revezando nisso, mas de forma revezada, eles vão fazer queixa para a criança. Vai lá, o pai vai lá e faz queixa, sua mãe fez isso, isso e isso. Aí a mãe vai lá e faz, o seu pai é isso, 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 isso. Mesmo separados. Mesmo cada um morando numa casa. Por exemplo, porque o seu pai é um irresponsável, ele não paga a sua pensão. Gente, isso chega na cabeça da criança de uma forma devastadora. Aí a gente estava falando a princípio sobre que a criança está percebendo, ela está vendo e ela precisa de explicação. Sim, a criança precisa de explicação sobre o que está acontecendo. Porém, a gente vai colocar um outro ponto aqui, um contraponto. Existem assuntos que são de criança e existem assuntos que são de adulto. É bom, eu estava justamente, você colocou essa questão da pensão e eu já estava pensando sobre isso, porque também não é negligenciar os assuntos que são importantes. Eu até penso muito assim, você exigir, por exemplo, seja de qual ponto você está, se é pai ou mãe e tal, a pensão da outra parte é você estar a favor do seu filho, Sim. isso é o meio. Sim. Mas não é seu filho que vai ser o meio de exigência dessa pensão. Exatamente. Ou é uma conversa direta, que é na primeira tentativa, se não funciona, justiça. É o universo dos adultos. Exato. Esse é um assunto de universo de adultos. Exato. Pensão não é um assunto Perfeito. de universo de criança. Perfeito. Mas esse é um dos erros mais comuns. Acaba que a criança fica sabendo que o pai... não pude comprar a sua fantasia da escolinha porque seu pai não pagou sua pensão ainda. Mãe, mas eu queria tal coisa. Eu não tô nem podendo pagar um sorvete, eu sei lá o que, não importa. Filho, eu não posso. Mas realmente ele não pagou. Realmente eu não tô podendo comprar tal coisa pra criança, porque... Ok, fale apenas que você não pode. No momento, filho, eu não posso. Eu não tenho condição. Essa é uma das coisas naturais da vida com o filho. Eu acho tão doido isso da pensão, porque eu já ouvi, por exemplo, sentimento ferido, e a pessoa, eu não preciso de nada, eu não vou atrás. Mas ao tempo que tem essa mentalidade, eu até falei para a pessoa, eu disse, é meio delicado você fazer isso, porque ao tempo que você está querendo provar essa coisa para o teu ex-companheiro, você está privando tua criança de um direito dela. Aí muitas vezes a gente age com ou imaturidade ou empatia com o outro, tipo, tá apertado e ali negligencia também a questão da criança, mas a gente não preserva a criança de informações como essa. Exatamente. Tipo, eu tô prejudicando a minha criança de duas maneiras, tanto de não exigir algo que ela tem direito, que é uma pensão que pode ali garantir que ela viva de uma forma que ela precise, né, que cubra as necessidades principais dela, e não poupo ela de ouvir certas colocações ou de, começar a sentir da minha parte todo o sentimento de mágoa, de frustração. Sim. A gente perde muitas vezes a noção, a clareza, não é, desse processo. Sim, então, primeira coisa é essa. Segunda, aí eu falei, né, que isso causa um dano tanto para criança quanto para adolescente, até jovem adulto. Já tive situação de ver jovem adulto que diz assim, eu não aguento mais minha mãe me ligar para me fazer queixa do meu pai que tá ficando com outra mulher, porque já estavam separados há um tempo. Meu pai fez isso, isso e isso, sabe? Até para jovem adulto, eu precisei, para essa pessoa específica, explicar para ela que é assim, qual é o seu lugar? Você realmente é uma pessoa que tem que ficar mediando a relação dos seus pais? Porque
como a criança cresceu nesse ambiente, chega num ponto que ela acha que é responsabilidade, ela se torna um adulto, um adolescente, que acha que é responsabilidade dela mediar a relação entre os pais dela. Olha o tamanho do fardo que esse ser humano está carregando. Né? Então, os pais que fazem de tudo para que seus filhos sejam felizes, na verdade, estão provocando infelicidade quando fazem esse tipo de coisa. Então, outra coisa, né, concluindo essa parte que eu falei do que fazem com o adulto, teu filho não é teu terapeuta. Você não tem que desabafar com ele. E isso é muito usado. E um outro ponto que acontece muito além disso é colocar o filho na situação de escolher. Uhum. Né? Tipo assim, não é só muitas vezes o escolher com quem morar, que eu acho que já é uma coisa assim que, sim, do meu ponto de vista, a vontade da criança, do adolescente, do adulto também entra, logicamente deve ser considerada, mas do tipo assim, escolha de quem você gosta mais. Isso não dito tão claramente, mas as atitudes, as entrelinhas, os jogos, tipo assim, mamãe fica triste quando você tá lá, ai, papai, sabe, tá ali com a mãe e tá aquela intervenção de momentos, tá com saudade, ou então de quem você gosta mais. Sim. Sabe aquelas coisinhas que parecem sutis, mas que numa mente que está sendo formada pode ser muito danoso. Sim. Tem uma cena, Marina, que eu acho tão fantástica, de Vikings, né? Das duas pronúncias. Mas há uma cena que para mim foi muito marcante nesse sentido, que é a cena, os fãs da série vão lembrar bem, que é uma cena bem marcante, em que Lagertha decidiu se separar do marido, e aí Bjorn, que é o filho dos dois, tem ali, eles inclusive foram um povo de muita liberdade, assim, de viver, e essa liberdade está também presente para os filhos. E aí ele tem o direito de escolher com quem ele quer ficar. E tem essa cena assim que de fato um tá indo para um lugar, um para outro, aí ele opta, vou com meu pai. Aí daqui a pouco ele volta, vou com minha mãe. E os pais ali têm essa aceitação, e depois, ao longo da vida, ele vai tendo esse trânsito. E eu nem estou querendo dizer que a criança pequena, por exemplo, vai ter muitas vezes a habilidade de saber com segurança qual é o melhor ambiente para ela. Porque, por exemplo, uma das figuras pode ser a mais divertida, a outra pode ser a mais responsável. O que a criança precisa mais? O que vai preservar não é nem isso. Mas assim, eu não estou falando dessa escolha, vai depender de cada contexto. Mas a criança sentir, o filho sentir no coração dele que ele tem esse ir e vir fluido e acolhedor para ambos os lados. Exatamente, vínculo é a palavra, né? E aquela coisa de assim, eu escolho minha mãe, ok, vai lá, você fez uma boa escolha, meu filho, sabe? Se o filho diz assim, hoje eu quero ficar com a minha mãe, e o pai diz, ok, você fez uma boa escolha hoje, você reforça na criança de que sim, a sua mãe é uma boa mãe para você, sim, você sabe fazer escolha, sim, eu te apoio nisso, você ajuda a criança a desenvolver autoconfiança. Mas existe exatamente o contrário. A criança faz uma escolha, ou porque quero ficar com a minha mãe hoje, ou pai, não quero sair com você hoje, ou sei lá, qualquer coisa, meu primo tá aqui, eu quero brincar com ele, sabe, tem 1 milhão de contextos. E o outro, o adulto, se sente ofendido. E aí volto mais uma vez. Uma certa imaturidade. Faz questão de deixar claro para a criança que ele está triste, ofendido, magoado. Porque você não quis ficar comigo. Gente, nós adultos precisamos amadurecer, né? Engraçado essa doideira, né? Porque a gente muitas vezes perde a noção de nos colocarmos nesse lugar, de que somos as referências e tal, e nós é que precisamos ter a maturidade, e parece que a gente espera que a criança tenha a maturidade de nos entender. Sim. E se entender e se virar com isso. Exatamente. Sendo que a criança sequer tem as ferramentas ainda todas. O cérebrozinho ali ainda imaturo, tadinho. Ainda falta tanta coisa para desenvolver naquele cérebro. E muito vem, às vezes, assim, de uma mágoa ou de uma chateação com o outro, né? Com o ex-parceiro, na verdade. Então, vem desse lugar, às vezes, que não é nem, tipo, uma queixa talvez plausível, assim, mas devido à mágoa, então já coloca uma falta de confiança ali no ex-parceiro, que às vezes é algo tão pessoal e a criança acaba sobrando ali nessa conta também, assim. Tipo, é um pai incrível, uma mãe incrível, mas faltou responsabilidade ou alguma coisa em relação ao casamento,
E aí, essa falta de confiança acaba sobrando na relação com o filho. Sim. Então, E a gente tem assim uma série de possibilidades, né? Estamos falando aqui das principais erros nesse contexto de separação. E a gente sabe mesmo que há contextos muito complexos, né? Muitas vezes nessa separação o ambiente está muito complicado para a criança presente, uma relação. A gente sabe que há muitas vezes alienação parental, não tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com esse jogo que um dos lados faz de forma consciente ou inconsciente, porque a alienação parental, pelo que eu observo, ela acontece das duas maneiras. Às vezes é uma alienação parental racionalizada e projetada mesmo ali, e há uma de forma mesmo muito inconsciente. Eu estou me sendo atropelada por meus sentimentos e estou atropelando meus filhos com meus sentimentos e atropelando o pai, o outro lado ali existe também. Mas apesar, Marina, dessa diversidade de contexto, esse assunto aqui rende muito, mas até para a gente conseguir fechar, o que pode ser feito? Quais são assim os mecanismos, as ferramentas, as dicas que você dá para que funcione melhor para a criança nessa perspectiva de que quero me separar, ou então já estamos nos separando, já me separei. Como é que meu filho, os meus filhos, criança, adolescente, vão ser tratados aqui de forma que a coisa fique menos danosa para eles? Cada filho precisa ser olhado um a um. Vamos pensar em casais que têm mais de um filho, inclusive, né? E cada um vai ter que ser avaliado. O que essas crianças precisam nessa situação? Se eu tiver, por exemplo, 2 filhos e estou me separando, e daí essa criança mais nova, ela precisa de uma explicação para ela entender apenas o contexto de que papai e mamãe vão morar em casas diferentes. A criança mais velha não. A criança mais velha está muito abalada emocionalmente, porque ela já entende mais ou menos o que é, e para ela já é uma dor muito grande, porque ela também tem uma idealização do casamento dos pais, e aí ela está sofrendo. Então essa criança mais velha precisa de acolhimento emocional, ela precisa não só de explicação, mas precisa que seja passada uma segurança para ela de que, independentemente do processo que os pais estão vivendo, a vida dela vai continuar estável, algumas coisas vão mudar, mas com segurança, né? Então, oferecer para as crianças o que elas precisam, identificar o que elas precisam e oferecer o que elas precisam ali é um ponto fundamental. A outra parte é, por falar em o que as crianças precisam, eu preciso dizer, a criança precisa do papai e da mamãe. A criança precisa dos dois, sabe? Porque, às vezes, aí eu quero deixar isso muito marcado aqui. A sua relação com seu parceiro, sua parceira, não diz quem ele é como pai ou como mãe. Eu vou contar uma história rapidamente, só para ilustrar. Eu conheci um rapaz, certa feita, já era adulto, na verdade, e os pais não eram separados, eram casados. Mas desde criança esse rapaz era colocado no meio do conflito dos pais. Eles brigavam e chamavam, um chegava e dizia assim, seu pai fez isso, isso, isso e isso. Aí o outro chegava, seu pai fez isso, isso, isso. E ele se sentia na obrigação de resolver a situação, porque meus pais estão brigando e eu preciso resolver. Ele já adulto, os pais idosos, teve uma situação em que o pai precisava ser levado ao médico. E a mãe ligou, vem aqui, tal horário, porque seu pai tem médico em tal momento. Ele chegou lá, entrou no carro, só que ele já tinha entendido que aquele lugar de ficar mediando a relação dos pais não era bom para ele. Quando ele chegou lá, o pai estava brigando com a mãe, dizendo, eu não vou, porque eu não quero, porque eu não vou, blá, 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 blá. E aí a mãe chegou no carro e falou, fulano, sai daí, vem aqui, venha dizer pro seu pai que ele tem que ir, porque eu já agendei, blá, 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 blá. Ele virou e falou assim, eu não tenho nada para dizer pro meu pai. Você tem uma coisa para dizer pro seu marido. Resolva lá com o seu marido, eu não tenho nada para dizer para ele. E ela não entendeu nada. E aí continuou. E daqui a pouco veio o pai. Diga para sua mãe que eu não vou, blá, 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 blá. E ele disse que nem do carro saiu. Ele virou pro pai e falou assim, eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Você tem um negócio com a sua mulher, resolva a sua situação e depois eu só tô aqui esperando. E pela primeira vez, ele não se levantou para mediar a situação e eles se resolveram como casal e depois entraram no carro e ele simplesmente dirigiu e foi levar os pais ao lugar onde tinha que levar. E ficou muito mais leve para ele. O que acontece é, às vezes os pais esquecem que a relação de casal é uma e a relação de pai e filho é outra. Se você vira para uma criança e diz, porque seu pai fez isso, a criança muitas vezes não tem discernimento de dizer, meu pai? Não, meu pai não fez isso. Quem fez isso foi seu marido. O meu pai é ótimo, maravilhoso, brinca comigo, meu pai é mais legal do mundo.
Criança não sabe fazer esse tipo de separação. Os adultos precisam fazer isso. Então, eu já também conheço uma situação em que o marido era um cara realmente difícil. O casal separou-se, era um cara que traía a esposa e tudo mais. Mas eu conheço os filhos desse casal, adultos, e eles diziam pra mim: nosso pai é o melhor pai do mundo. Como marido não prestou, a gente reconhece. Pra minha mãe ele foi ruim, mas pra nós ele é o melhor pai do mundo. É um ponto legal até pra gente, eu acho que a gente fecha muito assim, uma coisa que dá pra trabalhar na mente, internalizar e guiar. Relação de casal, ela é formada muitas vezes com a ideia de que seja para o resto da vida, pode ou não acontecer, e isso aí é parte da vida, mas relação com o filho, ela não se desfaz. Essa é uma relação para o resto da vida. Isso vale, inclusive, que a gente nem chegou a entrar, mas é algo que acontece muito, é que na separação, especialmente por parte do pai, o vínculo muitas vezes é quebrado. Essa coisa aí se distancia. Então, é algo para se ter como norte dessa relação. Minha relação com meu filho, ela não acaba independente da relação do casal permanecer, independente das novas relações que eu vou formar depois de separada. A relação com o filho, ela é pro resto da vida. É isso. E respeitar essa relação. Amor, eu acho que é uma boa... É uma boa caminho. Exatamente. E assim a gente fica por aqui com Luz Acesa Podcast. Até a próxima. Até a próxima.